Salve, salve, senhoras e senhores. Professor Marcílio Peixoto, aqui na área. Uma satisfação estar de volta aqui com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte da glicólise, dando continuidade ao nosso último conteúdo, que foi a parte relacionada ao metabolismo, a introdução do metabolismo. Então, como primeira via metabólica que a gente vai estar estudando, a gente vai destacar a glicólise pela sua grande importância e também pelas suas características, para que a gente possa entender perfeitamente tudo aquilo que a gente falou relacionado ao metabolismo como um todo, né? A introdução do metabolismo. Então vem com a gente que o negócio vai ser bacana. Bom, então como sempre, a primeira parte da nossa conversa é sempre fazer uma definição, né? Então, por definição, glicólise, de uma forma muito simples, seria lise, né? Deixa eu colocar aqui a ponteira para a gente poder ver. Então, a parte da lise seria a parte de quebra e a parte glico seria de glicogênio. Então, de glicose. Glicogênio a gente vai ver posteriormente. Então, quebra da glicose seria a parte da glicólise, ou seja, é quando a gente introduz glicose no interior da nossa célula e começa a fazer a sua quebra para então a gente produzir energia e todos os seus outros derivados que podem aparecer por ali. Bom, muito bem, visto isso, a gente pode analisar de uma forma geral. Essa é uma figura do livro da Anita Mazzocco, que sintetiza muito bem o caminho mais comum que a glicose segue dentro das nossas células dos mamíferos. Então percebam aqui, na primeira parte, a gente teria a parte da glicose, entrando com os seus 6 carbonos, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção ao fato da glicose ser uma ose, ser um monossacarídeo com 6 carbonos, portanto uma hexose. Então percebam que ele entra com 6 carbonos e aí, ao passar pelo processo, um processo que tem 10 fases de reações químicas, ele termina com 3 carbonos. No caso, então, 2 moléculas, cada uma com 3. Estamos falando aqui do piruvato, que é o elemento importante, que é o elemento que a gente vai ter como o representante da nossa glicose dali para frente. Então, a partir da glicólise, a gente vai produzir piruvato. Então, glicose entra com 6 carbonos e a gente termina com o piruvato, com cada um com 3. Então, 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico, que cada uma compõe 3 carbonos. Vejam que ao longo desse processo, a gente vai ter produção de energia, a gente vai ter produção de água, e aqui eu gostaria de chamar muita atenção, senhoras e senhores, pelo fato das coenzimas serem coenzimas que terminam cheias de hidrogênio e elétrons, ou seja, são coenzimas reduzidas. Falamos muito isso na nossa aula de introdução ao metabolismo. Dei inclusive o exemplo muito maluco usando a palavra droga, escrita com H no final, para a gente representar as reações. A glicólise é uma via metabólica catabólica, ou seja, ela consegue produzir energia na forma de ATP, ela consegue produzir coenzimas no seu estado reduzido. Significa dizer que durante as reações químicas que acontecem nessa via, a gente vai tendo reações de oxidação. Na reação de oxidação que vai acontecer por aqui, nós vamos perdendo o hidrogênio, e quem é que segura esse hidrogênio? São as nossas coenzimas, aqui representadas pelo NAD. Então, de forma geral, terminamos com coenzimas reduzidas. Bom, em seguida, esse piruvato, percebam, ele vai adentrar nas nossas mitocôndrias e vai dar continuidade ao processamento metabólico. Mas vamos parar por aqui, porque na verdade nosso interesse principal agora é exclusivamente trabalhar com essa via de 10 passos em que a gente chama de glicólise, a quebra da glicose em piruvato. Bom, então feita a nossa definição e analisada a característica de visão geral, podemos caracterizar agora quais são esses objetivos. Então, o primeiro objetivo importante seria transformar a glicose em piruvato, ou seja, começamos com 6 carbonos e terminamos com 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos. Consequentemente a isso, a gente vai sintetizar ATP. A glicólise ela já é capaz de produzir ATP. No entanto, a quantidade de saldo energético é extremamente pequena.
consequentemente, a produção ela tem que continuar acontecendo ao longo dos outros passos de vias metabólicas. Por isso, a gente vai ter ao longo de toda uma sequência grande a produção de uma quantidade significativa de ATP. Porém, na glicólise apenas 2, mas é melhor ter 2 ATPs de saldo do que não ter nenhum. Então, essa produção ela dá continuidade, ela é seguida. E essa sequência pode ser com oxigênio, o que a gente chamaria de via aeróbia, ou sem oxigênio, chamando isso, portanto, de via anaeróbia. Bom, a gente também vai preparar a glicose para ser degradada totalmente em dióxido de carbono e água. Então é um processo de combustão. Eu saio de uma molécula maior, com 6 carbonos, e vou eliminando cada um desses carbonos na forma de CO2. Então vão saindo CO2 para liberar cada um desses carbonos que entrou na forma da glicose. Por isso que a gente diz que o processo inteiro, né, está envolvido com o processo de respiração celular, em que a gente consegue fazer a partir, vocês vão ver posteriormente, né, com a entrada do oxigênio por via da nossa respiração biológica, a gente consegue fazer um processo de respiração celular que culmina com a liberação desse carboninho aqui que veio oriundo da glicose. Bom, nós também permitimos a degradação parcial da glicose mesmo em situações de anaerobiose, como eu falei para vocês. A gente tem uma via de recomposição mesmo na ausência de oxigênio. Isso é muito mais importante para os micro-organismos, mas de forma geral, numa situação emergencial, nossas células também podem necessitar desse processo. E alguns intermediários são utilizados em diversos processos biosintéticos, ou seja, esses intermediários que são produzidos aqui, eles podem seguir rotas anabólicas, processos de síntese que a gente vai ver. Portanto, ela é uma via integrativa. A glicólise é uma via integrativa, vocês vão ver que ela tem um papel central quando a gente for analisar os nossos mapas metabólicos. Bom, como eu já falei anteriormente, a glicólise é uma reação catabólica, porque ela começa com a glicose, que tem 6 carbonos, e termina com 2 moléculas de piruvato. Cada molécula de piruvato tem 3 carbonos. Ao longo desse processo, a gente produz ATP. Ao longo desse processo, a gente produz coenzimas reduzidas. Então fica aí a dica, lembrando, glicólise a gente sai da glicose maior, termina no piruvato menor. Isso já caracterizaria uma via catabólica. Segundo, teremos a produção de ATP como molécula energética. E terceiro, a produção de coenzimas reduzidas. Bom, aqui é uma figura só para a gente mostrar. Então a gente vai obter essa glicose dos nossos alimentos. Ela vem derivada principalmente dos polissacarídeos. No caso aí seria principalmente, né, o mais abundante da dieta seria o amido. E aí a gente obtém a glicose, que posteriormente entra na sua via glicolítica e vai nos produzir ATP. Por isso, uma via catabólica, uma via de degradação. Bom, a glicólise, como eu falei, ela segue por um processamento, né? A glicólise em si, ela tem apenas 10 passos reacionais, mas ela segue um processamento que pode ser aeróbio ou anaeróbio. O processo aeróbio é o central, gente, é o que está aqui, ó, no centro do processo. Então vejam que a gente tem a glicose entrando na célula, que vai se transformar em 2 moléculas de piruvato. Eu entro com 6 carbonos, termino com 2 moléculas, cada uma com 3. E depois esse piruvato segue uma rota normalmente aeróbia dentro das nossas células. Isso daqui a gente ainda vai falar num outro vídeo para dar continuidade com a relação do ciclo de Krebs. Mas por enquanto se liga aqui na glicólise, que vai de glicose até o piruvato. Começo com 6 carbonos, termino com 2 de 3. Bom, mas em situações de anaerobiose, ou seja, na falta de oxigênio, as minhas coenzimas que foram nessa parte da glicólise reduzidas precisariam emergencialmente ser reoxidadas. E para isso acontecer, a gente vai converter esse piruvato em lactato. Isso aqui acontece em condições anaeróbias. E o objetivo desse processamento, essa fermentação lática que está sendo mostrada aqui, é exclusivamente fazer com que a gente reoxide as nossas coenzimas para dar continuidade à reação de glicólise. Então, mais e mais glicólise, sendo aqui
recomposto, né? No caso aqui as nossas coenzimas reduzidas sendo recompostas, sendo reoxidadas para a gente dar continuidade ao processamento e produzir, mesmo que seja pouca, mas produzir alguma coisa de energia. No entanto, alguns micro-organismos conseguem fazer um tipo de fermentação, também em condições anaeróbias, que é uma fermentação alcoólica. Isso daqui é exclusivamente feito por micro-organismos. E isso daqui tem a ver com as nossas bebidas fermentadas, né? O vinho, a cerveja, que são bebidas fermentadas. E a gente usa esse processamento aqui biológico para que os micro-organismos, né, principalmente bactérias e alguns fungos, consigam fazer a fermentação alcoólica. Esse processo, portanto, também visa, lá nas bactérias, lá nos micro-organismos, a reoxidação de coenzimas. Porém, esse processamento aqui não é feito por humano. Por humano, vamos lembrar que sempre ou quase sempre a gente está fazendo vias aeróbias. A via aeróbia é interligada a partir do ciclo de Krebs, que a gente vai falar logo em seguida. Porém, agora vamos se ligar na glicólise, que tem como possibilidade seguir uma rota anaeróbia ou uma rota aeróbia. Glicólise é uma via de 10 passos em que eu saio da glicose com 6 carbonos e termino com 2 piruvatos, cada um com 3 carbonos em sua composição. Bom, reparem aqui aquilo que a gente falou anteriormente sobre a interligação metabólica. Então percebam nessa figura que a gente tem representado de verde as etapas da glicólise, em verde as etapas da glicólise. Aqui até mostrando, ó, depois do piruvato podendo se transformar em lactato, isso aqui seria, como eu falei no slide anterior, seria a fermentação lática que pode acontecer em situação de anaerobiose. Mas se liguem na glicólise e percebam como ela tem um papel intermediário. Observem quantas setinhas podem ir e podem voltar para outras vias metabólicas, relacionando-os com lipídios, relacionando com ácidos nucleicos, enfim, ela é uma via integrativa extremamente importante para o nosso processo metabólico. Muito em breve a gente vai voltar a falar sobre isso nos vídeos posteriormente. Bom, a glicólise acontece, então os seus 10 passos metabólicos acontecem exclusivamente no citoplasma celular. Então, praticamente não, todas as células, né, dos mamíferos têm capacidade de fazer a glicólise e esse processamento acontece 100% no citoplasma, no citosol celular. Então, aqui mais uma vez o resumo, né? A gente entra com a glicose, 6 carbonos, termina com 2 piruvatos, cada um com 3 carbonos. Vejam que é uma via catabólica, porque a gente também vai produzir ATP. Vejam que também a gente vai produzir coenzimas reduzidas. Lembra, quando está com o hidrogênio é porque ficou reduzido. Bom, aqui é mostrando como é que a gente faz a entrada da glicose para a célula. Isso também vai ser tema de outras conversas em posterior momento. Só para a gente mostrar aqui para vocês que a glicose ela é favorecida para entrar nas células normalmente por mecanismos de transporte ativo. Então a gente tem mecanismos de transporte que favorecem. Pode ser tanto por difusão facilitada ou transporte ativo. Mas de forma geral a gente está mostrando que a glicose entra e ela pode seguir todo um processamento a depender da necessidade celular. Então, se a gente está precisando de energia, a gente pega a glicose, faz a glicólise, produz piruvato e dá sequenciamento à produção energética. Se tiver com energia suficiente, eu posso pegar essa glicose e me dar ao luxo de armazená-la na forma de glicogênio, processo que a gente vai falar posteriormente. Se eu tenho glicose e estou precisando produzir, por exemplo, nucleotídeos, eu faço via da pentose fosfato. Se eu tenho glicose, fiz piruvato, mas não tenho oxigênio e estou precisando reoxidar minhas coenzimas, eu a converto na forma de lactato. Enfim, eu tenho várias possibilidades, mas mais uma vez eu vou repetir, hoje a ideia central para a gente é trabalhar aqui exclusivamente com os 10 passos, da glicose para piruvato, processo que a gente chama de glicólise. Bom, quimicamente como é que acontece? Então já vou dizer claramente para vocês, a gente não vai precisar estar decorando todas as enzimas, né? Nosso processamento aqui é mais clínico do que químico, mas vejam que a gente tem aqui nessa figura do livrinho da Anita Marzocco a divisão em praticamente duas partes, a parte de cima e a parte de baixo.
A parte de cima a gente normalmente chama de parte de investimento e a parte de baixo a parte de lucro. E aí a gente entende quando a gente aproxima melhor essas imagens. Então vejam que nessa parte inicial, na parte de investimento, eu tenho reações que podem ser irreversíveis, só tem uma única possibilidade, só tem um único caminho, ou situações de reações reversíveis, que podem tanto ir para um lado quanto podem ir para o outro. Bom, percebam que nessa fase, na fase de investimento, a gente destaca aqui duas dessas reações que são irreversíveis. E vejam que essas reações irreversíveis que a gente está destacando aqui são reações que consomem o ATP. Por isso dito que é uma fase de investimento. Repare que eu invisto aqui 2 moléculas de ATP. Eu invisto para que lá na frente, na segunda fase do processo, eu possa ter um retorno. E como é que aconteceria esse retorno? Então, ampliando aqui a nossa imagem, né, anterior, a gente vê a segunda fase, a fase que a gente chamaria de fase do lucro. Então, nessa fase, reparem que agora a gente tem também reações reversíveis, ou seja, que podem ir para um lado e podem ir para o outro, e nós também temos reações irreversíveis. Bom, percebam que tanto na reação irreversível quanto em uma das reações reversíveis, a gente tem a produção de ATP. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho um ATP produzido aqui, outro ATP produzido aqui. Mas lembrem que essa parte dessas reações acontecem 2 vezes, porque eu comecei lá com minha glicose que tem 6 carbonos. Chegou no momento que eu quebrei ele em 2 de 3. Então, cada uma dessas aí que tem 3 vai fazer uma dessas rotas, produzindo, portanto, aqui 2 moléculas de ATP para cada uma das que tem 3 carbonos. Por isso, no final das contas, eu tenho a produção de 4 ATPs. Mas se vocês lembrarem, eu investi 2 e obtive como produção 4. Investi 2 e sobraram 4. Resultado, quanto que eu fiquei de lucro? É só fazer uma continha matemática e perceber que o meu lucro em moléculas de ATP são apenas 2, né? 2 ATPs, 2 moléculas de ATP. Então, no final do processo todo, eu termino com 2 moléculas de ATP e também com 2 coenzimas reduzidas, 2 coenzimas na forma de NADH, forma reduzida da nossa coenzima NAD. Portanto, uma via catabólica em sua excelência, mais uma vez eu repito, com reações irreversíveis e reações reversíveis. De 10 passos, a gente tem apenas 3 que têm reações irreversíveis. Por que eu estou chamando a atenção dessas reações? É para eu decorar as enzimas, para entender, para ver qual é a molécula, como é que ela se comporta? Não. Eu estou destacando essas reações porque, pelo fato delas serem irreversíveis, qualquer interferência sobre elas vai causar um grande transtorno, né, uma grande interferência real nessa nossa via metabólica. Portanto, se liga aí que daqui a pouquinho a gente vai falar como é que a gente regula a glicólise e tem total influência relacionada a essas enzimas irreversíveis. Bom, então espero que todo mundo aí já tenha entendido a questão do saldo energético. O saldo é o lucro, é o que eu boto no bolso. O que eu boto no bolso são 2 moléculas de ATP. Eu investi 2, fiz 4, então eu paguei 2, me sobraram 2 ATPs. Bom, aqui uma outra figura, essa do livrinho Bioquímica Ilustrada, e aí mostrando também que eu tenho partes em que eu invisto, eu tenho consumo de ATP, e partes que eu produzo ATP. Então, investi 2, sobraram 4 ao final. Portanto, o meu lucro líquido são 2 ATPs. E aqui eu tenho também a parte em que eu faço a produção da coenzima NAD reduzida. Estando com H, ela está na sua situação reduzida. Bom, como eu falei anteriormente, essas coenzimas, para dar continuidade ao processo, vão precisar ser reoxidadas, ou seja, voltar ao seu estado de coenzima oxidada. Isso pode acontecer tanto pelas vias aeróbias, como a gente falou anteriormente. O objetivo aqui no nosso organismo é transformar o piruvato em lactato, fazer a fermentação lática, com o objetivo de reoxidar as coenzimas e dar continuidade ao processo de glicólise.
Nos micro-organismos, essa reoxidação pode ser através da fermentação alcoólica, mas o que é mais comum é a gente reoxidar nossas coenzimas fazendo o que é mais comum, seguindo a sequência das vias aeróbias, né, do nosso metabolismo, que aí tem o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, que a gente vai falar logo em sequência nos próximos vídeos. Bom, como eu falei para vocês, como é que a gente vai poder regular a nossa glicólise? A gente tem duas formas, isso a gente viu também na nossa conversa sobre introdução ao metabolismo. Então a regulação pode ser alostérica pelo produto, ou seja, a partir de determinados produtos, a enzima ela é inibida alostericamente, ou seja, seu sítio alostérico se liga àquele produto e enquanto estiver ligado àquele produto, ela para de fazer o efeito em si, né? ela para de funcionar. Por isso, a gente tem aqui os 3 pontos principais. Preciso decorar? Não, de forma geral não. Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha posterior lá naquelas figuras da glicólise, vocês vão ver que são aquelas enzimas que fazem reações irreversíveis. São as principais enzimas reguladas alostericamente. Mas além da regulação alostérica, que é super importante, claro, a gente tem uma regulação muito intensa do ponto de vista hormonal. Então percebam mais uma vez que as nossas regulações hormonais acontecem em nível daquelas enziminhas que fazem reações irreversíveis. Então, tanto a insulina quanto o glucagon podem interferir diretamente na glicólise, e aí percebam, a insulina acelerando, né, a insulina ativando o processamento da enzima e, consequentemente, ativando o processo de glicólise, enquanto que o glucagon é capaz de inibir esse processamento. Em breve, a gente vai conversar sobre os hormônios que regulam o metabolismo e aí vocês vão entender ainda melhor como é que esse processamento pode acontecer e qual é a importância de algumas doenças, como, por exemplo, o diabetes. O diabetes é capaz de afetar ou a produção ou então a ação da enzima insulina e, consequentemente, já dá para a gente perceber que a via glicolítica, né, a glicólise, pode ser afetada nesse processo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre glicólise. Eu acho que com tudo isso que a gente acabou de falar, vocês conseguem muito bem fazer as questões relativas à glicólise que a gente falou. E aí, qualquer dúvida, eu fico sempre à sua disposição. Então, foi um privilégio estar com vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.